Queridos irmãos, nos reunimos nesse dia e dedicamos à Sagrada Escritura, dia da Bíblia. Claro que o mês todo de setembro é dedicado à Sagrada Escritura. Hoje é especial, dia do ano das Palavras de Deus. E um detalhe, um comentário. Por que às vezes nós não entendemos a Sagrada Escritura? O que acontece que nós não entendemos? E aí então algumas coisas simples. Primeiro, porque é muita coisa, é grande demais, é a palavra de Deus. Então não cabe dentro da nossa cabeça. Não se trata simplesmente que um vai decorar tudo, é muito mais do que está escrito a palavra de Deus. Então não cabe dentro das nossas cabeças, não por conta da palavra, mas porque nossa mente é limitada, nossa inteligência é limitada. Depois, necessitamos do Espírito Santo para entender a palavra de Deus. Não entendemos sozinho. Aí haja o Espírito Santo que abra nossa mente para entender e o coração para amar. E a outra coisa é que quando a gente vai ler a Sagrada Escritura, nós não podemos só ler com os olhos, é preciso ler com o coração. Quem experimenta, entende. Um exemplo agora bom é o Covid. Quem teve Covid? Alguém teve? Então você pergunta a esses que tiveram, sabem o que é. Vocês entendem. Os outros escutaram, estudaram, sabe o que está acontecendo, mas não entende. Quem experimentou o Covid entende. Tem dias que a gente não fica muito bem da cabeça não. Começa a sofrer alguns esquecimentos, fica louco, meio bobo, passa uns medos danados, fica ruim. Mas entende, porque passou aquilo ali, experimentou. E muitas vezes na vida, irmãos, um fala ao outro: eu te entendo, meu filho, porque eu passei isso. Até uns diziam: padre, que o senhor entende do casamento. Até que a gente não entende muito não. A gente sabe. A gente se preparou, estudou, mas entender é quem vive dia a dia. Para dizer assim, a gente não entende não muito. Ao mesmo ponto, não quer dizer que vocês entendem que é ser padre também não. Só um padre para entender quem é outro padre. Só um sacerdote que entende o que é o mistério do sacerdócio. Todo mundo sabe que é o sacerdote, mas não entende. Aí um fala: padre, eu te entendo. Por quê? Porque você é outro padre. Faz a experiência. E assim na vida nós passamos. Eu entendo. Por que você me entende? Você não sabe. Sei, eu já passei isso também. Eu sei que você está passando, né? É preciso ler a Sagrada Escritura não só com os olhos, mas com a nossa vida, com a experiência da nossa vida, com ler com o coração. E como é essa atitude? Que eu me sinto sozinho, solidão. Então agora a gente entende o que Cristo está passando no Getsemane. Muita gente, mas parece que estão dormindo, a gente está sozinho. É a solidão da vida, o Getsemane. Agora você está experimentando o que é o Getsemane. Que eu não lidei com as críticas, agora eu estou lidando com críticas. Agora você está experimentando o que Cristo experimentou na cruz. As chacotas, os bullying, né? Agora você está sabendo. O que eu tenho que me sacrificar e me entregar? Agora você está entendendo o que Cristo passou na cruz. E se nós lemos assim com a nossa vida, com o nosso coração, então a gente começa a entender. Esse é o entendimento. Como os discípulos passaram tempo do lado de Cristo, falavam as Escrituras e não entendiam nada. Depois começaram a experimentar e foram lembrando daquelas experiências ao ponto que escreveram a Sagrada Escritura. Isso ficou tão gravado no coração deles que muitos livros foram escritos 70 anos depois de Cristo. 70 anos depois de Cristo. O que significa? Que eles entenderam, depois foram capazes de expressar.
na escrita. Tanto foi esse entendimento de Cristo. Para ler, então, a Sagrada Escritura, para entender, a gente não pode só fazer com os olhos, a gente também precisa fazer com o coração, com a nossa vida, com a nossa experiência. E como é importante dedicarmos tempo à palavra de Deus. Se todas as vezes que a gente pega o celular para ver mensagens, e em vez de ler mensagem dos homens, nós abríssemos a Bíblia para ler uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus, mudaria a nossa vida. Como nós somos espertos e atentos para ler as mensagens do WhatsApp. E como somos lentos para ler a Sagrada Escritura. Quanto tempo faz que não lê a Sagrada Escritura? Talvez hoje é um bom exame para nós, para a nossa vida. O que faz a palavra de Deus? Ela nos direciona. Nos coloca no caminho para a vida eterna. Agora tem a oração do cego. Mostra-me, Senhor, tua vontade. Vamos rezar isso no final. Mostra-me, Senhor, quero saber a tua vontade. A vontade de Deus está na Sagrada Escritura. Está aqui. É o que Deus quer para a gente. É o caminho que a gente tem que pegar. É a palavra de Deus. Onde a gente vai adiante. E cada domingo nós vamos fazendo essa experiência da palavra de Deus. E é tão bonito quando uma pessoa termina a missa e fala: olha, padre, parece que estava falando para mim, para a minha vida hoje. Ah, filha, agora você entende. Agora você já está entendendo a palavra de Deus, não é? Agora, vamos ver a palavra de Deus para o dia de hoje. A gente vai encerrando o ano litúrgico, 26º domingo, faltam 8 domingos. E nesses últimos domingos do ano litúrgico, é nos proposto meditar sobre os novíssimos do homem. O que é isso? O que acontece depois que a gente morre? Vem o céu, vem o juízo particular, o céu, o purgatório, o inferno. E agora vamos meditar muito nisso. Podem já observar no evangelho de hoje. Se tua mão te leva a pecar, arranca. Melhor que com uma só para o céu do que com as duas para o inferno. Já apareceu. Aparece. Onde o fogo nunca se apaga, o verme deles não morre. Que lugar é esse? O inferno. Então já começa a aparecer. Também aparece o céu. Aqueles que foram capazes de dar um copo de água, porque sois de Cristo, não há de ficar sem receber a recompensa. Qual que é a recompensa? O céu, a vida eterna. A recompensa de um cristão, depois da dedicação, do sacrifício, não são os elogios dos homens. É a vida eterna, o céu. Agora já começam a observar que quando vai encerrando o ano litúrgico, aparecem os novíssimos. Céu, o inferno, purgatório, o juízo particular. Esses são momentos, no final de ano, para a gente já começar examinando nossa consciência. No começo do ano nós fizemos bons propósitos. Ser bom jovem, ser um bom pai, ser uma boa esposa, boa mãe, bom esposo. Será? Mas será que a gente foi bons filhos? Será que nós fomos aquilo que a gente tinha? Ao menos nós fizemos um propósito, já é alguma coisa. E aproveitar, tem 3 meses ainda. Dezembro, novembro, outubro. Vamos tentar cumprir os nossos propósitos que nós fizemos no começo do ano, de ser melhor na família, de ser melhor no trabalho, de ser melhor como pessoa, de dedicar mais tempo a Deus na oração, de ser mais fiéis aos nossos compromissos. A igreja, os missionários, usavam muito esses termos. Inferno. A hora que o povo começava a relaxar e ter problema na comunidade, aí falava um pouco do inferno, medo, aí o povo ficava mais santo um tempo. Não, nós não podemos viver com medo do inferno. Mas é bom a gente também examinar a nossa consciência. Se esse caminho que nós estamos pegando
vai salvar a nossa alma ou não. Se esse caminho é realmente o caminho que Deus quer para a gente. É bom examinar a consciência, irmãos. Vale a pena a gente examinar a consciência. E agora 2 coisas concretas. O Evangelho podemos dividir em 2 grandes partes. Primeira parte é a parte da tolerância. A importância de tolerar o irmão. Idade, nós lemos na primeira leitura. Receberam o Espírito Santo. E os discípulos de Moisés foram até Moisés contar. Eles estão pregando, ensinando. E Moisés diz: se nós também tivéssemos recebido o mesmo Espírito Santo que eles receberam. Então, deixa eles trabalhar, é obra de Deus. O Evangelho é a mesma coisa. João começa a questionar, que estão expulsando demônios e pregando em teu nome. Se não é contra nós, é a nosso favor. Há uma tolerância. O que é a tolerância? Ter paciência com o irmão, suportar os defeitos do outro. Tolerar não é a mesma coisa que aceitar. Nós toleramos, não aceitamos o pecado. A gente aguenta, tem paciência. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que está agindo no nosso coração hoje, dizendo para a gente ser melhores pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, também está agindo no coração do irmão. Precisamos ter paciência que Deus vai agir no outro. E às vezes a gente até se surpreende. Pessoas que a gente não via assim com bons olhos, hoje são até melhores do que nós em muitas coisas. Porque o Espírito Santo vai agindo em todos, não só num grupo privilegiado ou só na nossa panelinha. Age em todos. Mas como é importante a gente ter essa atitude com relação aos irmãos. E tolerar é não criticar, não reclamar, não fazer divisões, não espantar as pessoas. E que meu irmão é protestante, nossa família tem outro que é protestante. Não por isso a gente está dispensado de reunir, não por isso a gente pode perder a amizade ou falar mal deles. Não, a gente tolera, a gente convive bem com as pessoas. Agora nesse tempo mesmo, cadê as pessoas que não vêm na missa? Não vamos julgar, vamos tolerar. Na hora certa o Espírito Santo abre o coração desses que não estão se esforçando e vão vir. Vão participar. Tolerância. O que é tolerância? Ter paciência com os defeitos do irmão. Tolerar é com relação sempre ao outro. E a segunda palavra, segunda parte, é radicalismo. E é preciso distinguir entre ser radical e ser fanático. Não é fanatismo. O que é ser radical? Tem alguma coisa que nos impede de servir a Deus? Essa coisa aí, a gente corta. São os olhos, são os pés, são os braços. Não é para interpretar o pé da letra. Então, ser radical não é pegar o pé da letra e vamos fazer assim. Isso é fanatismo. Cuidado, porque senão, na próxima missa, nós vamos ver aqui uns sem olhos, outros sem braços, outros sem pernas, outros sem dedos, e alguns até sem cabeça. Você mula sem cabeça. Então não é para cortar o braço, arrancar o olho, porque mesmo que arranque os olhos, ainda peca por pensamento. Ainda peca. Porque os olhos são só a vitrine, mas o problema maior está dentro, nos pensamentos. O pecado vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Viram, irmãos? Tem alguma coisa que está nos atrapalhando a servir a Deus? Preguiça. Corta. Tá? Isso aí é a coisa pior entre nós. Preguiça. Muita gente vai para o inferno. Não é porque fizeram pecados graves, não. Porque se você tem um pecado grave, pede perdão, recomeça.
Mas muita gente vai para o inferno por essas duas coisas: ignorância, preguiça. Se você não sabe o caminho que vai pegar, como é que você vai pegar esse caminho? Não lê a Sagrada Escritura, não participa da missa, então padece de ignorância. É muito simples. Se a gente pede perdão a Deus, o que Deus faz, irmãos? Se nós pedimos perdão a Deus, o que Deus faz? Perdoa. Problema: não pede? Não sabe? É ignorância? Ah, padre, será que eu pedi perdão a Deus, Deus vai me perdoar? Claro que vai. Mas nem sabe disso. Viu como a ignorância é terrível? Ela impede que a graça de Deus chegue para a pessoa. E a outra coisa chama-se preguiça. Maldita preguiça. Maldita preguiça. Essas duas coisas são terríveis, porque elas vão bem onde chega a graça de Deus. Deus ia transformar o coração da pessoa nesse ponto, nesse outro ponto, nesse aspecto, mas a preguiça e a ignorância não deixaram. Não deixaram. Então há necessidade de vivermos o radicalismo. O que é o radicalismo? É uma exigência pessoal. É algo sobre si mesmo. Diria assim, irmãos, a gente não precisaria que ninguém ficasse insistindo com a gente, insistindo. A gente mesmo tem que ir. Nós temos que colocar um esforço pessoal, algo, um fôlego maior, um ardor maior. Não precisa que diga as coisas para a gente. É como mãe, pai fala para os filhos em casa, né? Minha filha, precisa que a mãe e o pai ficar falando, não, já pode ir fazendo. Quer dizer, coloca um esforço a mais, uma dedicação a mais. Isso é ser radical, quer dizer, exigir de si mesmo, um esforço a mais. E assim podemos dividir as duas partes do Evangelho. Primeira parte, tolerância. E a tolerância, ela é com relação sempre ao outro. E o que é tolerar? É suportar os defeitos do irmão. Ter paciência com o irmão. Segunda parte, radicalismo. O que é ser radical? Se tem algo que nos afasta ou nos impede de chegar até Deus, corta. É melhor perder essa amizade, é melhor perder o churrasco, é melhor perder o futebol, é melhor perder alguma coisa do que perder a vida eterna. Porque as coisas da terra, elas são passageiras. São passageiras. E assim nós podemos resumir, penso, as duas palavras da liturgia de hoje: tolerância, radicalismo. E podem observar a vida dos santos. Como são os santos? Eles são tolerantes e são radicais. Agora vamos celebrar São Francisco de Assis, dia 4. São Francisco é tolerante, suporta os defeitos do irmão. Ponto de quê? Chamar os outros de irmãos. Não tem crítica, não tem fofoca, tolera. E é radical, como? Exige de si mesmo, faz muita penitência. Podemos olhar São Vicente de Paula, vamos começar o nosso tríduo. É muito tolerante, faz o máximo para servir os irmãos, tira do que tem para dar aos pobres, para não deixar faltar os pobres, coitadinho dos pobres. É tolerante, suporta, ajuda o irmão. Mas é exigente consigo mesmo, radical, como? Vive de forma sóbria, não esbanja. E o que tem, às vezes, fica sem, mas dá ao irmão. É exigente consigo. Assim deve ser nossa atitude de cristãos. Com relação aos irmãos, tolerância. Conosco mesmo, radicalismo, exigência pessoal, um esforço a mais. Nós não podemos agir como tanto faz, dá na mesma coisa. Não dá. Não dá. E o Evangelho completa esse radicalismo com essa expressão mais forte ainda. Um copo de água fresca dado a um desses pequeninos não há de ficar sem receber a recompensa. Então a nossa oração do dia a dia, nossas penitências, nossos sacrifícios, nossas renúncias,
não há de ficar sem receber a recompensa. Que recompensa é essa? Vida eterna. Vida eterna. Então vamos pedir em oração simples: Senhor Jesus, envia o teu Espírito. Para quê? Para abrir nossos corações, nossa mente, para amar, para suportar os defeitos do meu irmão, para sentir com meu irmão. Vem, Espírito Santo, e dá-me a graça de ser fiel nas pequenas e nas grandes coisas do dia a dia. Amém.